Você já se decepcionou com alguém? Você fez o bem e acabou recebendo o mal? Você ajudou uma pessoa e ao invés dessa pessoa te retribuir, te ajudar quando você precisou, essa pessoa virou as costas, essa pessoa te decepcionou de alguma forma. Mais ou menos isso que aconteceu com Davi em relação a uma cidade chamada Keila. Uma cidade que pediu a ajuda de Davi porque os inimigos estavam cercando e iriam destruir aquela cidade. Davi consulta a Deus, que era comum de Davi perguntar se Deus estaria à frente, se Deus iria guiar. E aí já uma lição valiosa para todos nós, né? Seja qual for a decisão, a atitude que tenhamos que tomar, sempre consultar a Deus. E ele consultou e Deus falou para que ele fosse até essa cidade de Keila para ajudar os moradores. Ele salva esse povo, mas Saul descobre que ele está lá e vem novamente ao seu encalço para matar Davi dentro daquela cidade. Davi iria ficar ali protegido, ia se fechar ali dentro para que ele pudesse guardar ele e os seus soldados. Porém, ele pergunta a Deus novamente: se eu ficar aqui dentro, esses moradores vão me entregar? Quando chegar a hora que Saul chegar aqui, eles vão entregar a minha vida, os meus soldados nas mãos de Saul? E olha só o que está escrito, versículo 12: disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Quer dizer, por mais que Davi havia ajudado aquela cidade, eles estariam prontos para entregar Davi nas mãos do rei Saul. Claro, também por medo de retaliações, outras coisas mais, mas o fato é que se não fosse Davi, aqueles homens, aquelas pessoas já estariam mortas. Mas mesmo assim eles estariam prontos para entregá-lo na mão de quem todos já sabiam que iria matá-lo. Infelizmente, nós enfrentamos situações assim na nossa vida, e lições como essa na Bíblia só deixam claro que nós temos que estar dispostos a fazer o bem sem olhar a quem. E muitas das vezes vamos fazer o bem e não vamos receber de troca, né? Nada, absolutamente nada. Como o próprio sacrifício do Senhor Jesus, né, que deu a vida por nós, e olha quantos, né, não se voltam para Ele, não buscam a Ele, e a tratar de cada um de nós. Eu, por exemplo, quanto tempo eu fiquei sem me voltar para Deus, sem buscar a Ele, sem eu reconhecê-lo, mesmo que Ele já havia dado a vida dele por mim. Então, essa visão, né, é o verdadeiro amor que nós temos falado de Deus para com o ser humano, e que nós passamos a ter quando temos o próprio Deus dentro de nós. E aí aqui no capítulo 24, Davi, ele declara, né, que não faria nenhum mal acerca da vida de Saul. E alguns livramentos de Davi em relação à vida de Saul acontecem daqui para frente. Diz aqui que ele corta a orla do manto de Saul, e no versículo 6 disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Quer dizer, Davi não ousou se levantar contra Saul, em nenhum momento. E seguindo aqui, o próprio Saul reconhece, mas não é o suficiente. Versículo 17 diz assim: disse a Davi: mas justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem e eu te recompensarei com mal. Quer dizer, é uma sequência de situações que Davi enfrenta, onde ele faz o bem e recebe o mal. Ajudou Keila, o pessoal iria entregar na mão de Saul. Ele livra Saul, Saul continua querendo o mal de Davi. Aí no capítulo 25 fala a respeito da morte de Samuel, do grande profeta Samuel, e a respeito do que aconteceu quando Davi toma Abigail como esposa, e desse homem Nabal, né, que ele pede ajuda a esse homem, porque lá atrás os homens de Davi haviam ajudado os seus pastores. Mais uma vez, ele pede ajuda, ele queria, né, o auxílio daquele homem que estava muito próspero. Naquele momento Davi estava como fugitivo e pediu alimento, e aquele homem recusa. Mais uma vez, ele fez o bem e agora recebeu o mal. Mas nesse momento Davi foi tomado por uma ira, e ele iria revidar algo que ele não havia feito anteriormente das outras vezes, né? Sempre pagando bem
e recebendo mal, e não fez nada contra isso. Mas dessa vez, Davi se irou tanto, talvez até pela sequência, né? Primeiro Keila, depois o próprio Saul querendo matá-lo, e ele sempre fazendo bem, que ele queria fazer o mal. E Abigail consegue apaziguar, né, essa ira de Davi com as suas palavras. Ela traz o presente. Essa mulher foi muito sábia, foi muito usada naquele momento. E o próprio Davi disse isso para ela, diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me impedis de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Quer dizer, o que ele falou anteriormente a respeito de Saul, ali estava Davi fazendo algo contrário. Tomado da emoção, né, da raiva, ele já iria pagar o mal com o mal, iria tomar para si a vingança, uma vingança que pertence a Deus. E posteriormente foi o que aconteceu, né? Diz aqui, olha só, quando Nabal acaba morrendo, dias depois, e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo do Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E aí ele toma a Abigail como esposa. O que eu quero que você entenda é isso: quando nós colocamos a nossa mão para fazer do nosso jeito, para nos defender muitas das vezes, Deus tira dele. Mas se Davi, um exemplo, né, ele tirou a mão dele: não vou atacar ele, eu não vou fazer o mal que ele está fazendo para mim. O próprio Deus pesou a mão dele sobre a vida daquele homem. Então há momentos sim que nós precisamos ir para a guerra, para a batalha, como nós temos falado aqui nos vídeos, mas há muitos momentos que nós teremos que tirar a nossa mão e apenas confiar que Deus fará o melhor. E ele faz, né, pessoal? Ele sempre guarda. Aí no capítulo aqui 26, Davi poupa Saul mais uma vez e diz aqui, né, no versículo 9, Davi tinha muito temor, né? E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. O Abissai queria já matar ali Saul, mas Davi o conteve. E lá na frente, um detalhe, o versículo 21, eu chamo a sua atenção, porque Saul diz bem assim para Davi: pequei, volta meu filho, porque não tornarei a fazer-te mal, porque hoje foi preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que procedi loucamente, errei grandissimamente. Só que assim, isso ele já tinha feito e falado outras vezes. Então não é porque a pessoa fala, né, reconhece muitas das vezes um erro, que ela vai mudar. E esse foi o caso de Saul. Reconhecia, já tinha falado isso outra vez. Da outra vez que Davi poupou ele, também tinha dito a mesma coisa, que não iria fazer mais nenhum mal a Davi, mas o tornou a fazer. Então o fato não é reconhecer, é decidir mudar. O fato não é saber que está errado, mas sim assumir e se arrepender verdadeiramente desse erro. Enquanto isso não acontece, realmente, infelizmente, Deus não pode trabalhar. Então pense nisso. Se você reconheceu algum erro, veja se as suas atitudes revelam que você realmente quer ser uma nova pessoa, tá bom? Se esse conteúdo te ajudou, curta, comente, compartilhe. Claro, se você não é inscrito, se inscreva, mande esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza que vai ajudando. A palavra de Deus chegando, ela é transformadora, e a gente segue vídeo a vídeo trazendo aí a palavra de Deus para você, tá bom? Que Deus te ilumine e até o nosso próximo vídeo.